Receitas Discípulo Net 2. E a receita de hoje é um delicioso mousse de morango cremoso, muito fácil, mas muito simples de fazer. Então, nós vamos agora para os ingredientes. Os ingredientes são uma lata de leite condensado, duas caixas de creme de leite, aquela caixinha de 200 gramas, uma caixinha de morango, aquela caixinha pequena que vem aproximadamente 20 morangos, gelatina sem sabor, cor vermelha, ou gelatina incolor é a mesma coisa. Sem sabor, incolor é a mesma coisa, tá? Então, esses são os ingredientes. É muito prático, muito simples de fazer. Então, o preparo, vamos para o preparo. No liquidificador, você vai colocar o morango, tá? Que dá aproximadamente, né, nessa caixinha. E você reserva pelo menos três para você fazer uma decoração no final, tá? Reserva uns três morangos, quatro, para você fazer uma decoração. E você vai colocar no liquidificador o creme de leite, o leite condensado. Aí você coloca o morango primeiro, o creme de leite, o leite condensado e você vai bater até ficar bem misturadinho. Não demora muito não, é prático, é muito simples de fazer, tá? Aí você colocou o morango, colocou o creme de leite, né? Colocou o leite condensado, aquele da latinha. Aí você vai bater, tá? Esses três ingredientes no liquidificador. E com relação à gelatina, tá? Essa gelatina ela vende aquelas cartelinhas que é 20 gramas, sempre vem duas juntas, mas você vai usar só uma cartelinha só, tá? E você vai, depois eu vou te orientar qual o procedimento da gelatina. Aí você ligou o liquidificador, aí você bateu os ingredientes, misturou tudo, direitinho já vai dar essa cor, tá vendo? A rosada. Aí depois eu vou te orientar agora sobre a preparação da gelatina incolor. Você vai colocar meio copo de água, aquele copo pequeno, esse copo pequeno, né, que chama copo americano, meio copo de água, numa panela e vai ferver essa água. Aí depois que você ferver essa água, você apaga o fogo, tá? Aí você vai colocar essa gelatina nessa água que foi fervida, que foi apenas meio copo, como você está vendo aí no seu vídeo. Aí você vai dissolver, vai colocar a gelatina, tá? E você vai dissolver na água, mas numa água fervida. Eu estou mostrando a etapa. Essa é uma panelinha bem pequenininha, né, que eu tenho, que ela é prática. Aí você vai colocar, tá, a gelatina incolor, porque a câmera está próxima, então ela fica um tamanho mais amplo. Mas é uma cartelinha de 20 gramas, tá? Aí você vai dissolver, aí você vai acrescentar com aquele ingrediente, né, que foi batido no liquidificador, como você está vendo aí. Por que a gelatina? Porque ela vai ajudar na consistência, né? Que depois que você colocar na geladeira, aproximadamente 4 horas você já vai poder servir, né? E é muito prático, muito fácil de fazer. O tempo mesmo é que vai ficar na geladeira que você vai ter que aguardar, né? Mas fica saboroso, fica cremoso. E um detalhe que eu queria falar para vocês, o que eu fiz? Eu coloquei pedacinhos de morango nas taças antes de colocar o mousse. Porque aí fica com sabor, fica com aqueles pedacinhos de frutas. E fica assim aquele azedinho do morango com esse mousse cremoso. Aí fica um sabor, ó, como você tá vendo aí, tá vendo a decoração? Aí eu cortei uns pedacinhos de morango, né? E coloquei ao fundo. Se você quiser também colocar mais morango, aí fica a teu critério, você fica à vontade. Aí fiz um enfeite, um detalhe, que aí você fica à vontade, né? Para você poder fazer essa decoração, tá? Eu coloquei assim nessas taças, mas você também pode colocar também naquela tigela, naquele refratário de vidro, também se você quiser, se você preferir. E sempre deixe para fazer a decoração do morango em cima, né? Colocar os morangos, se você quiser fazer um enfeite, né? Uma decoração depois de pronto. Porque se você colocar o morango agora, vai afundar, tá? Então você tem que esperar dar aquela consistência para depois você fazer a decoração que você quiser. E você usa a sua criatividade, tá? Então é muito fácil, muito simples de fazer e fica saboroso. Fica muito saboroso e fica leve, tá? Ele fica um sabor muito leve. Aí botou na geladeira por 4 horas, tem que ficar no mínimo 4 horas. Aí tá aí o resultado final
que você está vendo aí no seu vídeo e fica muito bom e fica suave, um sabor suave, tá? E você vai sentir o gosto do morango. Aí você vai dizer, ah, mas se eu não encontrar essa gelatina dessa com cor vermelha, você pode usar a gelatina incolor sem precisar ser da cor vermelha, que seja apenas incolor, tá? Ou sem sabor, incolor, que é a mesma coisa. Que é mesmo para dar consistência. A cor ela vai realçar mais, né? Mas o sabor, tá vendo como é que fica? Parece até um sorvete, né? Ele fica com essa, né, parecendo um sorvete cremoso. Então tá aí essa receita, muito fácil, muito simples de fazer, mousse de morango cremoso. Como o Senhor Jesus Cristo disse, que nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Eu quero deixar aqui uma pequena porção da palavra de Deus que se encontra lá no Velho Testamento, no livro de Salmos, o Salmo de número 124, que diz assim, o versículo 1, versículo 2: Se não fora o Senhor que esteve ao nosso lado, ora diga Israel, se não fora o Senhor que esteve ao nosso lado, quando os homens se levantaram contra nós. Aí vamos lá, o versículo 3. Eles então nos teriam engolido vivos, quando a sua ira se acendeu contra nós. Versículo 4. Então as águas teriam transbordado sobre nós, e a corrente teria passado sobre a nossa alma. Então as águas altivas teriam passado sobre a nossa alma. Agora, versículo 6. Bendito seja o Senhor, que não nos deu por presa aos seus dentes. Versículo 7. A nossa alma escapou como um pássaro do laço dos passarinheiros. O laço quebrou-se e nós escapamos. Versículo 8. O nosso socorro está em o nome do Senhor, que fez o céu e a terra. Lindo, né, esse salmo. E o título, né, o salmo de Davi, escrito por Davi, e o título diz assim: só Deus pode livrar o seu povo. E eu acho interessante, muito interessante, principalmente esses dois versículos que dá início, que fala assim, se não for ao Senhor que esteve ao nosso lado. E se nós formos analisar, talvez pessoas que estão me ouvindo agora, que têm 40 e alguns, né, tem 20 e poucos anos, 40 e poucos anos, 60 e poucos anos, você já parou para analisar que se você está com vida, é porque Deus te deu grande de livramento? Toda essa caminhada de anos e anos, Deus te guardando, Deus te livrando, que é o que aconteceu comigo, com cada um de nós. E aqui eu acho interessante que o salmista, ele foca, ele frisa bem sobre essa questão. Davi tinha motivos para poder falar sobre essa questão, se não for ao Senhor que esteve ao nosso lado, porque Davi era um homem, né, que participou de várias guerras, várias batalhas. E dessas batalhas, todas elas, Deus lhe deu grandes livramento. Ele era um homem que antes de ir para uma batalha, ele orava, ele pedia, ele consultava a Deus. Ele buscava a direção de Deus. Ele não fazia nada se não estivesse debaixo da direção do Senhor. E é algo que muitas vezes passa desapercebido, porque a tendência do ser humano, a tendência humana, é sempre de lembrar os pontos ruins, aquilo que não deu certo, aquilo que causou a decepção, que causou a frustração, e esquece de lembrar, de trazer à memória, que é o que tem que ser trazido à memória, justamente é os livramentos. Quantos livramentos Deus te deu? Talvez você ficou doente, né, chegou a ficar internado e hoje você está aí com saúde, podendo fazer as receitas do canal Discípulo Net 2, podendo se alimentar, né? Então são muitas, muitas e muitas. Se a gente for aqui, vão ser várias experiências. Então é bom a gente trazer isso à memória, que isso faz bem, isso alegra o nosso coração e principalmente alegra o coração de Deus. Então, realmente, se não for o Senhor que esteve ao nosso lado, o que seria de nós? Hoje nós não estaríamos aqui. Então nós temos que ser gratos, estar sempre agradecendo a Deus por
tudo, porque Ele é um Pai maravilhoso, né? Como a oração do Pai Nosso que está nos céus, né? Então, que você possa trazer à memória, estar sempre relembrando as coisas boas que Deus já fez na sua vida, na sua família, na sua vida profissional, o seu casamento. Muitas vezes a pessoa fica só se lamentando, reclamando. Ai, aí comprou um sofá, queria, porque queria aquele sofá, queria aquele eletrodoméstico, e ali foi, aconteceu, conseguiu, né, adquiriu aquele imóvel, adquiriu aquele grupo estofado, estou dando aqui um exemplo. Aí depois, passado um tempo, né, antes aquela felicidade, aquela alegria na compra, quando chega em casa, é aquela festa, quando chega algo novo, é bom, né? E ali chega e tira da embalagem, do plástico, né? E tal. E depois, passado um tempo, daqui a pouco aquilo que antes era motivo de alegria, era motivo de festa, de uma realização, aí já começa a ser motivo de reclamação, começa a reclamar, começa a murmurar, ai que esse sofá é isso, ai que esse sofá é aquilo, porque, olha, mas um tempo atrás estava querendo aquele sofá, um tempo atrás estava querendo aquela casa, adquiriu o imóvel, está morando nele, agora está reclamando da casa, está reclamando, né? Então a gente tem que tomar cuidado para a gente entrar nesse campo da murmuração. Então nós temos que ser gratos, a gente tem que agradecer. A gente tem muito, a gente tem motivos e motivos para agradecer ao Senhor e reconhecer, porque Davi ele reconheceu. Ele reconheceu que Deus era com ele. E ai dele se não fosse o Senhor com ele. E é uma verdade, porque sem Deus nada podemos fazer, nós somos totalmente dependentes dele. E é interessante que ele diz aqui no Salmo, que fala assim, ó, bendito seja o Senhor, que não nos deu por presa aos seus dentes. A nossa alma escapou. Ele fala não só dele, mas ele fala de todo o povo de Israel, reconhecendo os livramentos, reconhecendo que Deus é o guarda fiel do seu povo. E ele é que tem te guardado, ele tem guardado a tua família, é ele que tem abençoado, é ele que tem provido, é ele que está te abençoando. Só de você poder estar respirando, de você acordar, já é motivo de festejar e muito, e agradecer muito. Quantos que dormiram e não acordaram? Quantos que estão querendo ter o que você tem? Quantos que muita gente pega uma água, uma coisa tão simples, é beber uma água, mas tem pessoas que têm dificuldade, que não têm condições, né? Depende de pessoas para poder beber uma água, poder se alimentar, e nem pode se alimentar de tudo, é restrito. Então agradeça a Deus, porque, mas eu estou passando uma situação, pode ter certeza que tem pessoas que estão passando situações mais delicadas do que você. Então, vamos agradecer, vamos reconhecer, né, que Deus, Ele é o guarda fiel do seu povo. É Ele que tem nos dado grandes livramentos. Isso agrada a Deus. E é bom a gente estar sempre rendendo, como o próprio apóstolo Paulo diz, ele fala assim, ó, né, regozijai-vos no Senhor, outra vez vos digo, regozijai-vos, né, e dá ação de graça, agradecer a Ele por tudo, porque Ele é bom, e a sua misericórdia, né, dura para sempre. Então, que Deus te abençoe grandemente, você e toda a sua família. Eu quero agradecer o carinho, né? Eu leio os comentários, alguns eu tento, né? Estou respondendo na medida do possível, e eu quero agradecer pelo carinho nos comentários, palavras carinhosas. Quero agradecer pelas pessoas que estão se inscrevendo no nosso canal, mesmo aqueles que não estão se inscrevendo, mas que assistem, que gostam dos vídeos. Oro, nós temos orado, né? Eu faço um trabalho, eu não faço trabalho sozinha, né? Mas faço com amor, com carinho. Né? Tem uma pessoa que me ajuda muito, que é minha mãe também, nessas postagens, nessas receitas, que é minha referência. Então, que Deus abençoe vocês grandemente, você e toda a sua família. E não se esqueça, hein? Inscreva-se no nosso canal Discípulo Net 2. Fique na paz.